Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Abençoa a nossa vida através desse estudo. Usa-me, Senhor, para pregar e ensinar e expor esse livro tão importante e que os nossos corações estejam dispostos a colocar em prática e aprender tudo aquilo que vai ser dito aqui, ensinado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Prosseguiremos hoje com o nosso estudo e exposição do livro do Apocalipse. Ainda é a aula 16, né? Porque nós não terminamos essa aula no último domingo. Então nós precisamos aqui prosseguir, não adianta a gente correr, são muitos detalhes, eu creio que tem sido útil para nós. Só lembrando a divisão que eu fiz dos capítulos que falam sobre as igrejas, né? Então, as 3 primeiras igrejas estão no capítulo 2, do versículo 1 até o 17. A primeira igreja, Éfeso, Apocalipse 2, de 1 a 7. Foi o que nós estudamos na última aula. Hoje falaremos sobre a igreja de Esmirna, que está no capítulo 2, versículo 8 a 11, e a igreja de Pérgamo, que está no capítulo 2, versículos 12 a 17. Lembrando que a igreja de Esmirna é aquela igreja que ela teve seu início na era apostólica, desde o Pentecostes. Nós falamos sobre isso aqui no último domingo, isso dentro de uma perspectiva histórico-progressiva da revelação, tá? Uma perspectiva profética, vamos assim dizer. Nós tiramos várias lições e aplicações daquela igreja, né, que permaneceu repreendendo, corrigindo os erros, condenando as heresias, mas nós vimos que essa igreja, segundo a maioria dos comentaristas e teólogos, né, esse esfriamento deu-se justamente por causa da insistência do pecado, das heresias e de ter que sempre estar repreendendo, sempre corrigindo, e a igreja acabou desanimando, vamos assim dizer, deixando aquele fervor passar, e Deus, ele repreende aquela igreja para que eles se lembrem de onde caíram e voltem ao primeiro amor, voltem às primeiras obras, à primeira prática, aquele fervor que eles tinham desde o início. E nós vimos que nessa perspectiva profética a igreja, desde a época apostólica até o final da era apostólica, aproximadamente encerrando o primeiro século da era cristã. Éfeso nos dá muitas lições, né, que nós devemos seguir no combate da fé, mas sem desanimar, que isso não seja motivo para desanimarmos. Hoje nós vamos falar sobre a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Vou dar uma adiantada aqui nos slides. Então nós paramos aqui, a igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna, tá? A cidade de Esmirna, a palavra Esmirna aí significa mirra, tá? Esmirna significa mirra, que era um dos ingredientes usados também para embalsamar os corpos, tá? Então os perfumes que eram utilizados para embalsamar cadáveres, né? Então era um costume dos antigos fazer uma mistura, né, de aromas e de perfumes e de substâncias que eram passadas no cadáver, né, para que ele não ficasse cheirando muito na decomposição, e assim eles arrumavam os corpos. Lembra quando Jesus nasceu, que os sábios trouxeram alguns presentes, né? Que presentes eram aqueles? Alguém lembra? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. É por isso que a tradição, né, dizem que eram 3 magos, né? Mas não eram 3 magos.
A Bíblia não diz 3 lá em Mateus, ela diz que uns magos, né, uns sábios vieram do Oriente, não eram 3 especificamente, porque eles trouxeram 3 presentes, o pessoal, eram 3 sábios, não, mas eram 3 presentes. Só que esses presentes não estão ali também aleatoriamente, né? O ouro que eles deram para o Senhor é um presente digno de realeza, tá? Então ali eles estão reconhecendo, os magos, né, os sábios, que ali diante deles está o rei. Não era qualquer um que havia nascido, era o rei dos judeus, que nasceu conforme as profecias em Belém, tá? Então eles estão trazendo aquele ouro, oferecendo aquele ouro para o rei. Era um presente da realeza. Agora a mirra, que era esse perfume, né, muito bom, maravilhoso, né? Mas esse perfume, ele era também usado para embalsamar cadáveres. Embora os magos não tivessem noção disso, ali eles estavam mostrando que aquele rei havia de morrer. E o incenso, ele simboliza a ressurreição, entendeu? Então aquele rei havia de morrer e ressuscitaria, embora os magos não tivessem noção nenhuma do que estavam fazendo, eles estavam apenas presenteando, né? Com incenso, com o ouro da realeza e com um perfume maravilhoso. Porém, a mirra, ela tem esse sentido, né? E faz tudo a ver, até mesmo os nomes das igrejas, né? Eles não estão aí também aleatoriamente. Nós sabemos que Deus é soberano, Deus, ele dirige a história humana, tá? Tudo está nas mãos dele, o governo é dele, tá? Conforme o pastor Danilo falou aqui no início, né? Nós fomos inseridos nesta história, que ela avança, tá? E é um privilégio fazermos parte dessa história. Então, esses nomes que Deus colocou aqui, né, nas igrejas, né, que embora os homens pensavam, né, que estavam dando nome às cidades, né, mas eles têm tudo a ver com a própria igreja, por exemplo, que era uma igreja que tinha um cheiro, vamos assim dizer, da morte, do sofrimento, do sacrifício. Era uma igreja sofredora, a igreja de Esmirna. É uma igreja que padeceria por grandes perseguições. Muitos morreriam ali, naquela cidade, naquela localidade. Muitos membros daquela igreja seriam perseguidos, né? Então, Esmirna, o próprio nome já da cidade, nos aponta para algo também, tá? Porque Cristo, ele vai falar com essa igreja, trazendo um consolo para aqueles que passam por tribulação. Então a mirra era esse ingrediente aí para embalsamar corpos. A cidade de Esmirna era um importante centro também comercial, era uma cidade próspera, tá? Uma cidade próspera que ficava a oeste do mar Mediterrâneo e ficava na província da Ásia Menor, localizada a 65 quilômetros ao norte da cidade de Éfeso, que era a capital da província. Então você imagina, Éfeso, vamos imaginar o Império Romano, que era dividido em províncias, e tinha a província da Ásia Menor, e essa província tinha várias cidades. E a capital dessa província era Éfeso. Era a cidade mais rica, a cidade mais imponente, a cidade com maior comércio era Éfeso. Mas Esmirna, ela estava localizada a 65 quilômetros desta cidade. Então, ela se beneficiava também de sua posição geográfica por estar perto, próximo da capital. Eu costumo falar que Guaratinguetá, estrategicamente, ela está muito bem colocada. Por quê? Ela está entre os dois maiores centros, tá? Vamos assim dizer, econômicos e conhecidos do Brasil. Né? Quando nós estamos, até 3, né? Porque tem Minas aqui perto, sul de Minas. Então, se você quer ir em São Paulo, você vai, pega a Dutra e rapidinho você está na maior, uma das maiores metrópoles aqui da América, né? Você está ali em São Paulo. Você pega para o outro lado, você está no Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais conhecidas no mundo inteiro. Você vai para o interior, você já está no sul de Minas.
Você já está em toda aquela região ali que nos liga a Minas Gerais também. Então, Guará é super estratégico. Então, embora seja uma cidade pequena, ela tem as suas vantagens. Você não precisa estar lá na agitação da capital, né? Mas você se desloca facilmente para todas as cidades. Daqui nós vamos para Campos do Jordão, daqui nós vamos para São Lourenço, né? A gente tem que dar um pouquinho de valor também onde a gente está. Tá? Daqui a gente vai para qualquer lugar. Para evangelizar estrategicamente, se Paulo estivesse aqui nos dias de hoje, ele ia gostar muito dessa cidade, porque daqui ele, poderia ir para São Paulo, ele poderia ir para o Rio, ele poderia ir para Minas, para o interior, para tudo quanto é canto aqui, tá? Taubaté, São José. Então agora, por que eu estou falando isso? Imagine a cidade de Éfeso, a capital da província romana da Ásia Menor, e está ali Esmirna, 65 quilômetros. Tá? Então ela também passou a ser uma cidade importante, tá? Ela tem ali o Mediterrâneo ali perto, tá? Isso era muito importante para o comércio, era uma cidade muito conhecida. E também a cidade de Éfeso, ela em 26 a.C. foi erguido na cidade, Esmirna, um templo em honra ao imperador Tibério. Então na cidade de Esmirna, tá? No ano de 26 a.C., foi erguido um templo em honra a Tibério César, o imperador, porque havia o culto ao imperador. O imperador era considerado uma divindade. Tá? Enquanto Éfeso tinha o centro da idolatria à deusa Diana, tá? Diana dos Efésios, que era a deusa mais conhecida ali, o top das galáxias lá daquela época, lá em Esmirna tinha o culto a Tibério, tinha um culto ali ao imperador. Então tinha um culto que levava as pessoas a adorar o imperador. Então imagine o efeito que isso tinha ali. Por quê? O imperador era adorado como Deus. Tá? Então quando a idolatria está concentrada em uma deusa que não existe, né, já é algo grave. Agora, por exemplo, quando o imperador advoga o culto para si, e alguém diz que não vai adorar esse imperador, o negócio é complicado, é mais complicado ainda. Então, isso são os primeiros vestígios do culto ao Estado e ao imperador, né, ao rei, ao príncipe, que advogava para si a divindade. Então você já está começando a perceber de onde vinham os problemas que os crentes em Esmirna passavam. Tá? Havia o culto ao imperador. Outra coisa que acontecia em Esmirna era uma comunidade judaica que havia naquela cidade. Então tinha bastante judeu que morava em Esmirna. Isso significa o quê? Que eles poderiam estabelecer uma sinagoga ali em Esmirna. Então, Esmirna tinha uma sinagoga. E o que significa isso? Bom, judeus perseguiam os crentes. Os romanos perseguiam os crentes. Né? Então, judeus e romanos juntavam-se em perseguição. Então, a igreja de Esmirna sofria bastante em face a esses dois extremos, tanto do culto do imperador, quanto dos judeus que perseguiam os crentes naquela época. Então, a igreja sofria muito, inclusive o martírio. Policarpo, ele morreu nessa cidade. O bispo Policarpo, ele que conheceu os apóstolos, um dos primeiros pais da igreja, né? Ele foi martirizado na cidade de Esmirna. Então, Policarpo, ele morre ali em Esmirna, aproximadamente aos 80 anos de idade. É dele a seguinte frase: por 80 anos tenho sido servo do Senhor, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou? Então conta a história, né, que pegaram o velho Policarpo, já com cerca dos seus 80 anos, e levaram ele lá para o templo e falaram: você tem que negar a Cristo e adorar o imperador. E aí amarraram ele numa estaca, colocaram ali as madeiras, né, e o carrasco já pronto para acender, tocar fogo. E aí, Policarpo, poxa, você já está velho, com 80 anos, custa você ir lá adorar o imperador, né? Não custa nada isso.
E a resposta de Policarpo foi: por 80 anos tenho sido servo de Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou? Né? E conta a história que ele diz: pode queimar, pode tacar fogo. E aí jogaram fogo e Policarpo, ele morre martirizado com bastante idade, uma idade avançada. Então essa é a história de Policarpo. Bom, então quando a gente volta ao texto, né, ele começa assim, do capítulo 2, versículo 8 a 11, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Então você já viu como é que era a cidade, viu o contexto, o próprio nome da cidade, né, já é bem sugestivo, tá? Ainda que você diga, é só uma coincidência, mas isso nos leva a refletir isso também, tá? E aí a carta começa: estas coisas diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver. Lembra que eu falei que Deus se apresenta de formas diferentes a cada igreja? Mas é interessante que essa apresentação de Cristo está totalmente ligada à primeira visão de João. Todos os elementos daquela primeira visão em Patmos estão aqui espalhados nesta carta. E Cristo, ele se apresenta justamente com algo que tem a ver com aquela igreja. Repare que ele diz aqui escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por que ele está falando isso? Cristo está consolando uma igreja que está sofrendo com o martírio. Ele está se apresentando, dando já uma esperança de vida para aquela igreja. Ele é aquele que morreu, mas está vivo. Ele é o primeiro e é o último. E é aquele que prometeu que nos ressuscitaria também. Em outras palavras, o que ele está dizendo àquela igreja: olha, eu morri e ressuscitei, e vocês também ressuscitarão, então vocês não devem temer a morte. Então já é um início bastante convidativo, encorajador, que Cristo fala para aquela igreja. Ele ainda nem disse, né, nada, ele só está se apresentando, tá? Então você vê, Esmirna, mirra, tá? Aí ele vem e diz: eu sou o primeiro e o último, aquele que estive morto e tornou a viver. Lembram disso? Aí ele começa a falar: conheço a tua tribulação. Meus irmãos, Deus sabe o que nós passamos. Deus não está alheio ao que nós vivemos. Deus diz: eu conheço a tua tribulação, não está fora do meu controle. Eu sei o que vocês estão vivendo. Então Jesus está dizendo: eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. Então nós vemos aqui uma outra característica da igreja de Esmirna. Era uma igreja pobre. Por que ela era uma igreja pobre? Porque as pessoas ali não davam emprego para cristãos, perseguiam cristãos. Por quê? Porque eles estavam, de um lado, sendo perseguidos por romanos, de outro por judeus. A situação deles era muito difícil. A riqueza, o dinheiro não estava concentrado na mão deles. E muitos perdiam seus bens. Tá? O governo romano tomava os bens deles. E os judeus, quando alguém se convertia para o evangelho, ele era assim, tirado da herança da família. Ele era considerado como se fosse um bastardo, alguém ilegítimo. Então ele perdia também os seus direitos. Imagina a situação daqueles crentes. E Deus diz: olha, eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. Mas aí Cristo faz uma ressalva. Ele diz: mas tu és rico. Para Cristo, a pobreza ela vai muito além de ter ou não ter, e a riqueza também. Assim como os conceitos de paz, para Deus, não são os conceitos de paz que nós temos. A paz para Deus é o estado de amizade com Deus, um relacionamento correto com Deus. Antes éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus, em Cristo Jesus. Ele estabeleceu a paz. Portanto, para um cristão, paz não significa ter dinheiro, não ter saúde ou não ter.
É um relacionamento correto com Deus. A mesma coisa a riqueza e a pobreza. Não que ninguém possa ter algum bem nessa vida. A Bíblia não condena isso. Ela condena o amor ao dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que para Deus, você ter dinheiro ou não significa uma riqueza verdadeira. A riqueza que Cristo está falando é que diante dele, eles eram ricos. Eles eram preciosos, embora não tivessem nada. Para o mundo, para as pessoas ali daquela região, eles eram miseráveis. Renegados, deixados de escanteio, se fosse hoje, cancelados. Estavam ali. Mas Deus diz, eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Rico de graça, rico de misericórdia, rico de bondade, rico do poder do Espírito Santo, rico da presença de Deus no meio deles. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Olha só, é aquilo que eu acabei de dizer. Os judeus se gloriavam de ser o povo de Deus, implantaram uma sinagoga ali em Esmirna, mas para Deus era a sinagoga de Satanás, porque eles perseguiam os verdadeiros servos. Ele perseguia o seu povo. Se dizia povo de Deus, mas perseguia o seu povo. Então Deus diz que era a sinagoga de Satanás. Eles blasfemavam, eles não criam em Jesus como filho de Deus. Eles não criam que Jesus era o Messias. Eles não criam que Jesus era aquele enviado pelo Pai, que era o caminho, a verdade e a vida, conforme foi pregado aqui recentemente. Eles blasfemavam contra Jesus, portanto eles blasfemavam contra Deus, e a sua sinagoga era a sinagoga de Satanás. Conheço a tua pobreza, conheço a tua tribulação, e que vocês sofrem as blasfêmias daqueles que são falsos judeus e estão na sinagoga de Satanás. E a carta continua: não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus diz a eles, não temas, não temas. As coisas já estavam ruins. Tem um ditado lá no quartel, não anda tão ruim quanto que não possa piorar. Eu não temas as coisas que tem de sofrer. O consolo de Deus nem sempre é aquilo que você quer ouvir. Talvez seria melhor, olha, isso aí acabou. Não, Deus, não temas o que você ainda tem que sofrer. E repare que a carta é para as igrejas. Tudo o que ele está dizendo ali é para nós também. Não temas as coisas que ainda tens de sofrer. Eu confesso que às vezes eu imagino que a gente pode sofrer e me dá um temor. Mas essas palavras, elas vêm ao meu encontro, ao meu coração, para que eu não tema. Basta cada dia o seu mal, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. O diabo está para lançar alguns dentre vós na prisão, para serdes postos à prova. Policarpo morreu ali. Mas esse é um mártir famoso que nós conhecemos, mas muitos outros morreram. Muitos, milhares de cristãos. O imperador, ele dizia assim, olha, vocês são a luz do mundo, né? Os crentes, Jesus não disse que vocês são a luz do mundo, então beleza. Pois bem, vocês serão a luz do mundo. E aí eles pegavam os crentes, amarravam na praça pública e tacavam fogo. Olha a luz. Ah, vocês são ovelhas. Vocês são ovelhas de Jesus, né? Ah, que bonitinho. Aí pegava, né, a lã da ovelha, cobria os crentes, sujava com o sangue da ovelha, botava na arena e o leão comia. Ah, lá as ovelhas estão sendo comidas. Eis que o diabo colocará alguns de vós na prisão para ser dispostos à prova. Mas Deus não precisa que a gente prove algo, porque Ele sabe muito bem quem nós somos. Tá?
Mas essa prova é para aqueles que não são deuses, são homens, que não conhecem o coração e o profundo da nossa alma. Quando nós somos perseguidos, maltratados, atribulados, e não esmorecemos, nós provamos, né, que alguém nos amou e deu a vida por nós. Nós provamos que esse Cristo é real. Nós provamos, pela nossa perseverança, aquele que nós cremos e a razão da nossa fé. Então as provas demonstram o poder de Deus na vida deles. Dizer que é crente quando você é rico financeiramente é muito fácil. Dizer que é crente quando a conta está cheia é fácil. Quando não há doença, quando não há perseguição, quando não há luta, quando não há morte. Mas quando você não tem dinheiro, não tem nada, não tem saúde, quando roubam você, quando maltratam você, quando você é morto, torturado, quando pegam a sua família e matam por causa de Cristo, aí sim, quando você persevera, como Policarpo velho, que tinha toda a chance de escapar da fogueira e disse, não, eu sirvo a ele há 80 anos, e ele só me fez o bem, por que eu vou blasfemar do meu Senhor? Pode me queimar. E outra coisa que nós vemos também é que o diabo ele não pode agir sem que Deus permita. Deus continua sendo soberano, até mesmo sobre o mal. Repare que Deus, ele se antecipa e diz, o diabo colocará alguns de vós na prisão para os pôr à prova. E tereis tribulação, vocês vão ser tribulados. Uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, a coroa da vida é a coroa para todo crente que recebe a vida eterna e persevera até o fim. Agora devemos entender que nós perseveramos porque somos salvos, tá? Ou seja, primeiro somos salvos e aí nós perseveramos. Não o contrário, nós não somos salvos se conseguirmos perseverar, não. Nós perseveraremos se tivermos Cristo em nossa vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O justo viverá por fé, de fé em fé, do começo ao fim, confiando e crendo em Deus. Então, eles teriam uma tribulação de 10 dias. Mas Deus diz, ser fiel até a morte, e vocês terão a vida. Lembra como ele se apresentou? Eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto e viveu. Então sejam fiéis até a morte, e receberão a coroa da vida. E aí ele encerra dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos aqui, ouça. Porque o Espírito, ele não está falando só com Esmirna. Ele está falando com as igrejas, que foram escolhidas ali, soberanamente, de acordo com o seu decreto divino, escolhidos para um propósito. Naquela igreja, porque que elas são 7, reúne-se ali a totalidade do que ele queria falar para a igreja ao longo de todas as eras. Tá? Poderiam ser outras igrejas, mas são exatamente as que Deus quis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E mais uma vez ele diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Repare o que ele diz, olha, vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. Isso que seria muito pior. Aqueles que perseguiam eles, sofreriam a ira de Deus. A segunda morte é a morte eterna. Eu já falei isso no discipulado, vocês sabem disso, né? A morte, os seus 3 aspectos, né? O aspecto biológico, a separação agora entre o pecador e Deus e a separação eterna. A morte é a separação eterna entre o homem e Deus. Mas Cristo diz, ser fiel até a morte, né? Aquele que vencer, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vocês
não sofrerão a ira, mas viverão eternamente. Então repare que a igreja, primeira igreja de Éfeso, ela tinha elogios, não tinha? Conheço as tuas obras, vocês detestam os nicolaítas, coisas que eu também detesto. Lembra o que eram os nicolaítas? Eram aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, dizendo que eles podiam fazer de tudo, comer inclusive o sacrifício dos ídolos. E como a palavra Nicol significa algo superior, acima, também era um vestígio daquela separação entre uma classe de iluminados e poderosos sacerdotes e o restante do povo. Mas Deus censura a igreja de Éfeso por ter abandonado o primeiro amor. Mas Esmirna, quando você olha Esmirna, você percebeu algo? Não havia nenhuma censura, nenhuma repreensão para aquela igreja. A igreja pobre, a igreja massacrada, passando por tribulações, passando por lutas. Deus se refere a elas, a eles, como ricos. Deus anima o Cristo ressurreto, anima eles, encoraja eles a permanecerem fiéis, e não há nenhuma censura, apenas elogios. Agora, quando nós pensamos aqui nessas provações de 10 dias, a tribulação de 10 dias, o que seria isso, Indica um espaço determinado de tempo, que logo passaria. Então o que Deus está falando para eles, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, Deus está dizendo o seguinte, ela tem um tempo para terminar, ela não vai ser eterna, essa fase vai passar, ela tem um tempo determinado, por isso que ela é uma tribulação de 10 dias. Só que não seria 10 dias também, 10 dias, segundo a tradição, a igreja passou por 10 perseguições sobre o Império Romano. Você vê lá a história, se você estudar a história, você vai ver que desde Nero até Diocleciano, 10 imperadores perseguiram a igreja. Então 10 dias seria um tempo que acabaria, mas seria um tempo um pouquinho extenso. E também sobre Diocleciano, foram as últimas e mais sangrentas perseguições. E duraram aproximadamente 10 anos. Em uma só catacumba foram achados os remanescentes ósseos de 174 mil cristãos que foram mortos, dilacerados pelas feras. Em uma só catacumba. 174 mil, é mais do que a população de Guaratinguetá. Naquela região de cemitérios, onde eram jogados os restos, tinham restos de 174 mil cristãos naquela região. Ser fiel até a morte é uma exortação que mostra claramente que haveria martírios nesse período. Mas quem permanecesse fiel não receberia o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Diocleciano foi sucedido por Constâncio Claro. Olha só como a profecia e a progressão histórica, ela é precisa. Por quê? Porque vieram os imperadores romanos, de Nero até Diocleciano, até a época de João, Aí encerra a era apostólica e vem essas perseguições intensas sobre outros imperadores, Mas tem um determinado momento na história que o Diocleciano, ele morre, ele é sucedido por quem? Por Constâncio Cloro. É Cloro. É cloro mesmo, lembra de cloro. Por que cloro? Porque a sua pele era tipo assim, Stephanie, Fernanda. Constâncio Cloro, Fernanda, as duas Fernandas, E esse imperador romano do Ocidente, entre 305 e 306, ele casa com uma mulher chamada Helena. Não essa aqui, essa é a minha Helena.
Aí ele casa com a Helena, e a Helena, ela se converte ao cristianismo. E a Helena se torna uma cristã fervorosa. Fervorosa. Repare, Helena, mulher de Constâncio Cloro. Constâncio Cloro, ele era imperador por pouco tempo, lá, 305 a 306. Só que nessa época era formado um governo de 4 imperadores, e esse era o lado ocidental. E aí, esse camarada aqui, ó. Até mesmo quando você compara, né, os bustos eram obras de arte que retratavam os imperadores da época deles mesmos, né, os artistas. Não tinha máquina de fotografar, né? E eles faziam. Mas quando você olha o busto de Constâncio, você vê que o semblante dele, nos bustos da história, não era tipo aqueles bustos, né, mais sisudos, né, dos outros Césares. Ele realmente um homem um pouco mais tranquilo. Ele era um homem mais tranquilo. E ele, obviamente, ele tinha uma tendência a não perseguir tanto por causa de Helena, né, que se converteu. Inclusive, os católicos transformaram ela em Santa Helena, tá? Gostou, né? Santa Helena, tá bom? Que era também chamada de Helena Augusta. Augusto significa algo divino, né? Helena Augusta ou Helena de Constantinopla. Eram os pais de Constantino o Grande. Olha que coisa interessante. Constâncio Cloro e Helena tiveram um filho chamado Constantino, que depois é conhecido como Constantino o Grande. Tá? Então, repare, ó, vamos unir a história, tá? Está indo lá, a igreja se afasta do primeiro amor. Isso aqui é história, tá? Acaba a era apostólica, a igreja que estava no fervor, ela agora está ficando mais fria. Aí o que acontece? Perseguição, tribulação. E a igreja, para surpresa deles, ela acende. O fervor da igreja aumenta. Conta a história que quando lançavam os cristãos nas arenas, né, para os leões devorarem, né, e era um espetáculo, né, os ímpios se reuniam ali, vibrando, né, parecia um MMA, né, tipo, quanto mais sangue, melhor, né. Só que quando eles começavam lá a vibrar, para a surpresa deles, os crentes eram irmãos, imagine alguém ser comido por um leão. Você não tem ideia, os ossos quebrando, né? E sangue jorrando, crianças, bebês, né? E aqueles que estavam ali comemorando, quando eles viam aquela cena, né, dantesca acontecendo, eles percebiam algo, que os crentes, eles não blasfemavam, eles não xingavam. Lembra que Deus está botando eles à prova, e a prova do amor de Deus e da conversão e de que eles eram cristãos é que eles não blasfemavam. E muitos morriam louvando a Deus. E aquele povo, imagine, agora eu vou imaginar, né? Vamos lá. Imagina aquele povo vibrando, e daqui a pouco. E conta a história que as pessoas saíam envergonhadas dali. Envergonhadas. E eles matavam 100 e dali saíam 1000 convertidos. Aí eles matavam 1000, saía 10.000 convertidos. Não adianta, não tinha como acabar com aquele povo. Quanto mais perseguia, mais eles se firmavam e mais almas se convertiam. E o império estava perdendo terreno para a igreja. Perdendo terreno para a igreja. A igreja foi avivada, ela foi acesa no fogo da fornalha da perseguição. Eu abro até um parênteses, antes que eu esqueça. Será que precisamos de perseguições para entendermos de uma vez por todas que esse mundo é podre e não tem nada a nos oferecer? Para entendermos de uma vez por todas quem nós somos? Será que precisamos de perseguição para darmos valor a estarmos no culto, adorar a Deus, a comunhão entre irmãos? Será que é preciso isso?
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque eu temo. Mas Deus diz, não temas o que há de acontecer. E ali eu tenho algumas imagens ali que eu coloquei, né, do busto de Constâncio, a Helena, né, lógico, toda fantasiada ali pelos católicos, né, a Santa Helena, e ali do lado Constantino o Grande. Então repare, aí a igreja passa pela perseguição. Seria quanto tempo? 10 dias, né? Mas Diocleciano, que foi o último a perseguir, ele ficou alguns anos perseguindo a igreja. Mas repare que tem um ponto final justamente ali. Por quê? Diocleciano morre, Constâncio, né, assume essa parte do império, ele morre logo, e aí vem Constantino, o Grande. Constantino, sob a influência de sua mãe Helena, convertida, a jovem de Bitínia, Helena era da cidade de Bitínia, onde o cristianismo era muito forte ali já, tá? Se mostraria anos mais tarde uma das cristãs mais devotas. E podemos assim considerar, com um bom grau de probabilidade, que o filho de Constâncio, o menino Constantino, desde a sua tenra infância, sofreu a influência da devoção de sua mãe. Obviamente, né? Ele viu a devoção de Helena. Tá? Aí há controvérsia, Constantino era crente ou não? Ele era convertido de verdade ou não? Não podemos saber se ele era convertido ou não. Mas uma coisa é certa, irmãos, é o que eu escrevi ali. Com muita probabilidade, ainda que ele não fosse um convertido, ele seria o quê? Propenso aos cristãos. Por causa da influência de sua mãe. Então, com certeza, ele de alguma forma sofreu a influência dela. Isso não podemos ignorar. Ah, será que ele se converteu? Não sabemos. Mas nós vamos ver o que vai acontecer, né? Então ele favoreceu muito o cristianismo, e a sua conversão, eu botei entre aspas porque ninguém sabe se ele se converteu mesmo ou não, mas mudou a história do mundo. Por que mudou? Virou a chave. Porque ele ordena que cessem as perseguições. Quando Constantino assume isso aproximadamente no ano 312, por aí, né? 300 e pouco, ele diz o seguinte, olha, acabou a perseguição. Então ela tinha um tempo para acabar mesmo. Depois daquela sucessão de imperadores, do fim da era apostólica, até durante todo esse tempo de Esmirna, quando a igreja é perseguida, e Diocleciano implacavelmente manda matar, triturar, esmagar os crentes, de repente, de uma hora para outra, ele morre. Constâncio, claro, assume por um ano só. Ele era um ímpio, pagão, casado com uma crente, Helena. Não que ela casou com um ímpio, ela se converte depois. E aí, o seu filho Constantino agora assume. E ele declara a religião oficial do império, o cristianismo. O que Constantino faz? Ele diz o seguinte, que agora os crentes, o império tem uma religião. E ele, no Édito de Milão, né, ele declara que os crentes deveria cessar a perseguição. Ele faz um documento, tá? Ele faz um documento e ele assina aquele documento, espalha no império dizendo, fim da perseguição, liberdade aos cristãos. Conversando com Frank Ferreira, ele é excelente em história, né? Ele diz, olha, eu creio, né, que há uma grande probabilidade que Constantino tenha se convertido, mas não podemos dizer que não, ou que sim, né? Mas ele diz que foi uma coisa muito boa, ao ver dele, né, Constantino fazer isso. Realmente ninguém quer ficar sendo perseguido toda a vida, né? Você não vai querer ser um masoquista. Não, tomara que esse governo fique aí perseguindo todo mundo a vida inteira. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, né? E foi bom o que Constantino fez. Se a intenção dele era boa, tá? Ou não, não sabemos. Ou não por quê? Porque eu já vejo uma outra possibilidade que alguns teólogos não vêem, né? Já ouviu aquele ditado? Não pode com eles,
junte-se a eles. Não é? Obviamente que não estava dando certo aquela política de matar cristãos. Então, era muito mais fácil você, né? Não tem como parar, agora todos devem ser cristãos. E o Estado, ele está o quê? Colocando os cristãos agora sob a sua proteção. Né? O imperador vai proteger os crentes agora. Vocês serão protegidos por mim. É uma possibilidade. Outra possibilidade, ele realmente quis dar liberdade. Né? E não descartamos isso também. Ele quis dar liberdade, só que ele não sabia que isso também teria um mal. Que mal seria esse? Vamos ver se vocês pescam. Oi? A prostituição da igreja. Muito bom, pastor Danilo, é isso mesmo. Porque quando... Eu não posso obrigar ninguém a ser um convertido. Mas quando você faz o contrário, o que os ímpios fazem, você passa a fazer, você tem que ser cristão. Veja bem, um cristão, se você chegar para ele, um crente de verdade, negue a Jesus, ele não vai negar. Mas um pagão, você tem que ser crente. Ah, é para ser? Eu sou, então, pronto, beleza. E com isso, toda a imundície da idolatria, do paganismo, começou a entrar dentro da igreja. Tá? Então, nessa perspectiva aí que a gente está analisando, né, a igreja de Esmirna corresponde ao ano 100 até 13 de junho de 313, que assegurou a tolerância e a liberdade do culto para com os cristãos. Veja que é uma data precisa, que marca, está na história isso. Tá? Vem a perseguição no dia 13 de junho de 313, Constantino declara religião oficial, tolerância, liberdade. Tá? Intolerância zero, liberdade para os cristãos. João, capítulo 16, versículo 33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querer ser livre de perseguições pode trazer um preço caro demais. Né? Cristo disse: no mundo tereis aflições. Em Atos 14, 21, 22 diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não adianta, cristãos passarão por tribulações. É o oposto. Quando as coisas estão muito boas, há uma tendência de relaxamento em nós. Sempre haverá. Sempre haverá. Romanos 8, 35 a 39, fala que nas tribulações e nas lutas, o amor de Deus, Ele não mudará para conosco. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nas lutas, Deus não deixou de te amar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como podemos aplicar essa carta a nós? Não temas. Não temas. Cuidado com o falso evangelho da prosperidade. O evangelho da Igreja Universal do Reino de Deus. O evangelho da Igreja Mundial do Poder de Deus. O evangelho do show da fé. O evangelho do neopentecostalismo. Neopentecostalismo da prosperidade, da confissão positiva,
que prega que você não pode passar luta, que você não pode ter nenhum tipo de dificuldade financeira, nada. O evangelho falso, que promete 1000 maravilhas, que na verdade faz um mercado da fé. Cuidado com esse evangelho, porque Cristo disse: no mundo tereis aflições. Nós podemos não passar por luta dia a dia, a cada dia, literalmente, mas uma hora ela vem. As lutas vêm. E que elas não nos peguem de surpresa, mas a voz de Cristo ecoa em nós ainda hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a maior lição da carta. Essa é a lição que todos os teólogos tiram dela, inclusive nós. Não desista nas lutas. Deus está conosco. A nossa riqueza está na nossa fidelidade. Nosso bem maior é Cristo. O tesouro do nosso coração é o Espírito de Deus que habita em nós. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. Outra aplicação: cada vez mais a sociedade é hostil ao Evangelho. Não devemos temer as perseguições e ameaças, antes devemos proclamar a verdade e condenar o pecado. O aborto é pecado. Corrupção é pecado. E sempre será pecado. E nós não devemos temer, porque vão nos perseguir quando a gente diz que o doce é doce e o amargo é amargo, a treva é treva e a luz é luz. Deus disse para aquela igreja: não temas o que vocês vão perecer. O diabo vai colocar alguns de vós na prisão, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E na linha da história que o pastor Danilo falou, a igreja passou o bastão, fiel até o fim. E naquele tempo determinado, a igreja parou a perseguição com o Edito de Milão, quando Constantino ele diz para que a igreja seja livre e não haja mais perseguição no império. E aí vem a igreja de Pérgamo, né? É uma coincidência? Não é? Não sei, né? Mas a palavra Pérgamo significa casado. A igreja casa com o Estado. Pérgamo, Apocalipse 2, 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Agora ele é o rei valente, que guerreia. Ele é o nosso imperador, ele é o nosso protetor. E a espada está na sua boca, a espada é a sua palavra. Ele guerreia contra a maldade com a sua palavra. Olha como ele se apresenta aqui: eu tenho a espada afiada de 2 gumes, que era a espada usada naquela época. As espadas eram muito pesadas. Alguém já foi em algum restaurante medieval, que tem aquelas roupas para você vestir, aquelas espadas grandonas, né? Se eu fosse daquela época, eu não prestava nem para carregar a espada. Ela começou para ela, era maior que eu e muito pesada. Mas para resolver, amenizar o problema, os gregos, né, e os romanos usavam a espada de 2 gumes, porque eles descobriram que se afiasse ela dos 2 lados, encostava, ela já entrava. Então, as espadas não precisavam ser tão pesadas mais, né, porque elas penetravam até o fundo, né? Hebreus diz que a espada do Espírito é a palavra, que ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o coração e a intenção do homem. Cristo vem para essa igreja como aquele que tem a palavra e guerreia com ela. A igreja que casou com o Estado. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé,
Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Depois eu vou comentar com mais calma, mas vamos lê-la toda. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Veja bem, lá em Éfeso, a igreja foi elogiada porque condenava aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão, confrontava os falsos apóstolos e não aceitava os nicolaítas, que eram esses que pregavam a doutrina de Balaão. Mas agora, repare, com o casamento da igreja com o Estado, eles começam a aceitar o ensino dos nicolaítas. É uma igreja tolerante com o pecado. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, aquela igreja, diferentemente de Éfeso e de Esmirna, ela é uma igreja que tolera o ensino dos nicolaítas, que pregavam a doutrina de Balaão, que ensinavam a igreja a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. O êxodo de pagãos para dentro da igreja, sem serem convertidos, isso é um perigo para a gente. Membrar pessoas na igreja que não são convertidas. Porque com essas pessoas vinham os seus ídolos. Vinham as suas práticas. O Deus do trovão não era mais o Thor, mas continuava existindo. Era a Santa Bárbara e o São Jerônimo. Que doutrina de Balaão era essa? Vamos voltar lá em Êxodo, né? Balaão, o profeta rebelde, né, que foi trazido por Balaque para amaldiçoar Israel, e quando ele tentava amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar porque não havia motivo para Deus amaldiçoar o seu povo. E Balaão não era trouxa, né? Porque quem amaldiçoasse o seu povo seria amaldiçoado. Lembra da rebeldia do profeta, que a jumenta falou, ficou no caminho dele? Mas quando você olha depois dessa história, lá no livro de Números, você vai ver que Balaão consegue fazer isso, mas sabe como? Através de uma artimanha, vão fazer eles pecarem, porque quando eles pecarem, eu posso amaldiçoar eles. Então Balaão ensinou os filhos de Israel a se misturarem com as moabitas, a praticarem a prostituição, e com aquelas mulheres pagãs e a mistura, eles começaram a adorar ídolos, e aí eles foram amaldiçoados. Balaão aqui simboliza aqueles que ensinam o erro, e especificamente a promiscuidade, a libertinagem, e isso era feito porque os pagãos estavam entrando na igreja, a rodo, muitos. E aí, a igreja, que começou cheia do poder de Deus, ela dá uma esfriada, por causa da constante repreensão, ela é acesa, né, com aprovação. Agora ela começa a se prostituir, nas palavras aqui do Danilo, muito bem colocadas, por causa do casamento com o Estado. Então o que Constantino fez, é nesse sentido que eu falei, ainda que talvez ele tivesse uma boa intenção, ele fez uma besteira, indiretamente. Ou no mínimo ele tinha que calcular isso. Mas ele foi lá, na base da força, né? Não, agora acabou a perseguição, pá, bateu o decreto e pronto, agora todo mundo agora é cristão aqui. E aí
houve essa contaminação. Versículo 16, portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha, eu vou pelejar com a espada da minha boca. Contra eles quem? Contra esses que estão ensinando essa porcaria aí. Os nicolaítas estavam lá dentro agora. E eles ensinavam a libertinagem, a comer do sacrifício dos ídolos, a se prostituir. E eles eram amaldiçoados por isso. E aí Jesus encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O que é o maná? É a palavra. Aquele que se delicia na palavra. Repare que tudo aqui que está relacionado a Cristo, nesta igreja, está relacionado com a palavra de Deus. Ele é aquele que tem a palavra de 2 gumes na sua boca, a espada de 2 gumes. Ele é aquele que peleja com a espada da sua boca, e ele é aquele que dá o maná escondido. Ele é o pão da vida, e nós o veremos face a face. Mas também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Mas é muito difícil aí, pastor, agora. Por isso que eu não gosto de meditar em Apocalipse. É cheio de símbolos, cheio de coisa. Mas vou dizer uma coisa, hein? Pastores, os arminianos devem ficar doidos com isso aqui. Deve ficar doido. Sabe por quê? Te daria a pedrinha branca e escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebeu. O que era essa pedrinha branca? Era a pedrinha usada na eleição. Então, eles recebiam uma pedrinha e escreviam o nome daqueles que ele escolheu naquela pedrinha e colocava lá na urna. Era a pedra da eleição. Só que aqui, quem está dando a pedrinha branca e escrevendo seu nome é ele. Então, Cristo está dizendo aqui que ele elegeu você. Ele te escolheu. A pedrinha branca aqui simboliza que Cristo é aquele que nos elege. Que coisa maravilhosa, irmãos! Se o pessoal souber disso, não vai nem mais ler isso, né? Mas a pedrinha branca era a pedra da urna, né? É a pedra que o pessoal escrevia: eu voto no fulano, eu escolho lá nas eleições do Senado, né? Olha, é Senado, Roma tinha Senado, tá? Eles elegiam lá tal. Mas aqui Cristo está falando: eu darei a pedrinha branca para você, né? Com um novo nome para você, que ninguém conhece. Está em oculto no decreto de Deus. Ninguém sabe porque Ele nos escolheu. Mas Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Certamente os seus eleitos comerão do maná e estarão com Ele para sempre. Meus irmãos, a cidade de Pérgamo, né? Por que tinha um trono de Satanás? Porque ela era uma cidade da Mísia Menor, na Ásia Menor, centro asiático do culto ao imperador. Ela não era tão importante como a cidade de Éfeso e Esmirna. Ela não tinha um comércio grande, mas era um centro político. Era o ápice do culto do imperador, era lá. Pérgamo era a cidade natal do médico Galém. Aí, Fernanda, Galém, um famoso médico daquela época, que tinha uma grande biblioteca real na cidade. Ali havia uma importante igreja cristã. Agora, o trono de Satanás, por que está escrito isso? É bom você saber, quando você lê textos apocalípticos, você tem que recorrer à história, que nem Daniel. E aqui, vamos lá, por que é o trono de Satanás? Porque Pérgamo foi uma cidade-estado grega, tá? Repara, nós estamos no Império Romano, tá? Na época do Apocalipse, mas ela era uma cidade-estado grega, que ela foi doada ao Império Romano no ano de 133 a.C., pelo imperador grego Átalos III. Tá? Ela foi doada para os romanos. Então ela era uma cidade-estado grega, é doada aos romanos em 133 a.C. Estavam sediados na cidade 4 dos maiores cultos aos deuses gregos: Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio.
Havia também templos suntuosos para Júpiter, além de Apolo e Esculápio. A cidade possuía uma das formas mais antigas de adoração ao diabo. Por isso que Apocalipse diz: vocês estão aí em Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Já havia uma adoração ao diabo. E um antigo culto babilônico chamado culto dos magos. Olha que coisa tenebrosa tinha em Pérgamo. Antes de João escrever o Apocalipse, Antipas morreu aí. Ele foi o primeiro mártir da Ásia Menor. Provavelmente por quê? Ele se negou a adorar o imperador, obviamente. Em 29 a.C., foi erguido em Pérgamo um templo ao divino Augusto. Deus Augusto, César. E outro dedicado ao culto a Deus a Roma. Por muito tempo, a fidelidade ao imperador estava ligada à fidelidade a Roma. Antipas foi morto nessa cidade, sendo o primeiro mártir da Ásia Menor. Apesar de não ter a mesma expressão econômica de Éfeso, e mesmo Esmirna, na cidade, tornou-se um importante centro político, sendo até mesmo a capital da província romana da Ásia por algum tempo, provisoriamente. A cidade foi chamada de Trono de Satanás porque aproximadamente em 487 a.C., após a tomada da Babilônia, lembra antes de Cristo, quando a Babilônia foi tomada, a hierarquia sacerdotal da Babilônia fugiu para a cidade de Pérgamo. Quando a cidade da Babilônia caiu, a hierarquia dos sacerdotes da Babilônia fugiram para Pérgamo, isso bem antes de Cristo, tá? E eles ficaram lá. Então, de Pérgamo, o sumo pontífice da ordem babilônica, qual era o nome do chefe dos sacerdotes do culto babilônico? Sumo pontífice da ordem babilônica. Aí eles fogem para Pérgamo, tá? E aí ele cede esse título, tá? Para quem? Para César. Quando o Império Romano domina, ele delega esse título de sumo pontífice a César. César passa a ser o primeiro sumo pontífice, tá? Ou o pontífice máximo. É o soberano máximo que tinha nele também as prerrogativas sacerdotais e era adorado também. Júlio César foi eleito isso em 74 a.C. Isso é história, tá? Até que o título foi transferido para quem? Para o bispo de Roma, em 378. Lembra que a igreja está casada com o Estado, né? Então, o imperador, para que eu vou ficar com esse título de sumo pontífice? Eu não sou sacerdote. Aí ele transfere o título de sumo pontífice para o bispo de Roma, que chamava-se Damaso. Então ele se torna o primeiro sacerdote cristão com o título de sumo pontífice. O que você está vendo aí? É uma raiz da origem do poder papal. O Papa tem o título de sumo pontífice. Até hoje. Você não sabe disso? Alguém sabia disso? Que o Papa é o sumo pontífice da Igreja Católica. Então repare como que isso aí foi parar lá. Como isso aí aconteceu? Não foi de qualquer jeito. Não. A Babilônia cai, os sacerdotes fogem, vão para lá em Pérgamo, justamente em Pérgamo. Quando eles chegam em Pérgamo, tá? Passa o tempo, ele transfere o título de sumo pontífice da ordem babilônica, ele transfere esse título para César, César fica com o título, passa o tempo, aí já na época que a igreja já está, toda a religião oficial é o cristianismo, aí o imperador vai, vamos transferir o título para o bispo de Roma. E aí ele pega o título, sumo pontífice da ordem babilônica. Aí você vai lembrar, lá no final de Apocalipse, quando a gente estudar, você vai ver a prostituta, a igreja falsa, montada na besta, né? Ou seja, ela caminha junto com a besta. Ela não é a besta, mas ela caminha junto com a besta. E ela tem uma coroa. E o que está escrito na falsa igreja, na coroa dela? Babilônia, a mãe dos mistérios, a mãe de
toda a prostituição da terra. E ela, aquela prostituta, estava com uma taça e ela bebia. E o que tinha na taça? O sangue dos santos. Porque quem começa a matar os cristãos lá na frente é justamente a igreja. Quem vai emplacar a Inquisição contra os verdadeiros servos de Deus é a própria igreja. Por isso que ela é chamada de prostituta, tá? Ela bebe o sangue dos santos, mas tem uma coroa escrito mistério. Mistério, Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Nós vamos ver isso lá na frente. Nós vemos todo o culto babilônico lá misturado no culto católico. Por exemplo, o culto ao Deus Sol, no ostensório. Né? Ali é o Sol, você percebeu? Olha lá o ostensório da Igreja Católica, você vai ver que é o Sol. Os próprios paramentos do clero, né? Aquela coisa de levantar o disco solar, né? Na igreja, né? Diante daqueles vitrais para entrar a luz do sol, né? E distribuir para as pessoas. Tudo isso é uma mescla de Antigo Testamento com cristianismo e Babilônia. É o culto da Babilônia. Então, nós vemos que Pérgamo é chamado de trono de Satanás por causa disso. A palavra Pérgamo significa elevado, casado. Nome sugestivo para a igreja, porque Constantino, ele alega que teve uma visão, né? Constantino, na véspera da batalha, na ponte de Mílvia, teve um sonho no qual as letras iniciais do nome de Cristo, com as palavras, por este símbolo vencerás. Aí ele vence e ele decreta, em 313, o Edito de Milão, que obrigou os cidadãos do Império a seguir a religião cristã. E o que era aparentemente uma bênção, e pode até ter sido uma bênção, né? Eu não discordo dos teólogos que dizem que foi uma bênção, mas é que eu acho que a intenção pode ter sido boa, mas tem tanta gente que a gente vê governando que tem boas intenções e faz burrada, né? Até tem boas intenções, mas isso é um perigo. Então, ninguém pode se tornar cristão à força. Foi isso que Constantino fez. Com a declaração oficial da religião cristã como a religião do império, Constantino passou a participar e votar em concílios. Olha o problema. Ele não se declarou o chefe da igreja, mas ele se via no direito de ir no concílio. Olha o problema. Ele é o protetor da igreja. Ele era o guardião da igreja. Então é um concílio dos bispos. É tipo assim, ó, tem uma reunião de presbitério, aí o prefeito, eu vou lá e vou votar. Como assim? Mas Constantino se viu no direito de ir nos concílios. E os pagãos trazem os seus deuses. E os inimigos de dentro agora substituem os inimigos de fora. Podemos dizer que o catolicismo romano começou a se formar nessa época. A palavra católico significa universal, ou seja, a religião do mundo do Império Romano. A igreja prosperou. Lembra que no começo diz, conheço tuas obras, você tem trabalhado, tal. Não negou o nome ainda, fala de Cristo, não negou ainda, mas já está ficando feio, vocês estão tolerando o Balaão, né? Já está tolerando. Como pode ser notado, a influência da idolatria e do ocultismo eram enormes naquela época. Pérgamo estava no centro do culto romano. Os perigos da influência pagã no seio da igreja eram enormes e reais, visto o casamento entre igreja e Estado. Então, como parte da linha histórica que nós estamos vendo, né, na progressão, então, significaria que essa época vai do ano 313 até a consolidação do poder papal, aproximadamente 540. O que acontece? Ali está começando, mas vai haver uma inversão em Tiatira, né? Por quê? Aqui o império protege a igreja, mas vai ter uma virada na história que a igreja vai mandar, né? Que é a consolidação do bispo romano, a consolidação
da igreja sobre, né, o Estado, vai inverter. Né? Os papas e o clero começaram a dominar os imperadores. Né? Então nós vamos ver isso na próxima aula e como podemos aplicar, né, essa igreja aqui à nossa vida. Primeiro, o casamento entre igreja e Estado trouxe apostasia e contaminação para a igreja. Sempre que a igreja se submete ao favor dos reis, príncipes, presidentes, políticos e se coloca debaixo da proteção do Estado, ela traz resultados ruins. Na época de eleição, os caras ficam que nem urubu em cima de igreja. Fica que nem urubu. Aqui na igreja vem um monte. E eles se decepcionam. Primeiro que eles chegam pensando que eu vou fazer que nem outras igrejas que vão chegar aqui, vão, opa, quero o voto, tá fulano de tal. Não, começou, eu vou lá na igreja. Aí quando chega, fica lá sentadinho, vendo o culto. Segundo, eles chegam, posso falar com o senhor? Eu falei, não, no gabinete. Já mando vir para o gabinete. Aí também a gente tem que ser educado, né? Então pode vir qualquer candidato. Ah, é o comunista. Não, vem que eu vou falar com você. Ah, é o cara da direita. Vem que eu vou falar com você. Ah, vou conversar. Mas quando o cara começa, pastor, o que o senhor está precisando aqui? O quê? Como assim? Ah, eu posso trazer tal coisa, construir alguma coisa lá no fundo. Não. Ele já falou logo, não estou precisando de nada. Ah, mas não precisa tal coisa, não. E aí eu falo para ele, o que eu espero de um político é que ele seja honesto, não seja corrupto e faça o melhor para a cidade, não para a minha igreja, para toda a cidade. Né? Porque o brasileiro vota naquele que troca a calçada dele e arruma a calçada dele. Né? É sempre assim. Né? Mas eu falo, não, eu quero orar pelo senhor. Eu sempre falo isso. Ah, você está precisando de alguma coisa? Não, eu quero orar pelo senhor. Pela sua vida. Né? Dentro dessa igreja, eu louvo a Deus, porque não tem um centavo de político algum. Não é, Maria Ângela? Nenhum. Eu ganhei uma placa que está uma homenagem da Câmara Municipal de Guaratinguetá, pelos 20 anos da igreja, na época, 20 anos. Eu nem botei lá ainda, nem botei. Por quê? Porque eu não quero nenhuma que achem que a gente recebeu alguma coisa da cidade. Né? Porque quando a igreja fica debaixo de um favor, você está achando que o império pode te proteger mais, ou o Estado, ou o presidente, ou o político, pode te dar mais algo, ou te proteger mais do que o próprio Deus, e não é assim. Isso não deve ser aceito pela igreja. As próximas gerações não façam isso aqui. Tratem todos com respeito, de qualquer lado. Né? Recebam, conversem no gabinete, mas não aqui. Não aqui. Porque quando a igreja se envolve com a política, mais tarde vem a conta. Nossa dependência e proteção deve vir do Senhor e não dos políticos. Esse foi o maior problema entre anabatistas, né, e reformados magistrais, né, porque uns ainda aceitavam um pouco a proteção do Estado, os anabatistas foram chamados de radicais porque não queriam aceitar a proteção do Estado, e há uma controvérsia sobre isso, mas a verdade é que quando a gente se submete ao Estado, a gente tira uma honra que é de Deus e dá para alguém. As esferas da igreja e do Estado não devem se misturar. Amém? Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde também de aceitar aquilo que a igreja combateu ao longo dos anos, né? Doutrina de nicolaítas e muitas outras doutrinas. Hoje nós vivemos a ameaça do liberalismo teológico. Que Deus nos guarde disso. Né? Que sejamos rigorosos com isso, sem esmorecer como Éfeso, mas que sejamos rigorosos. Não devemos aceitar ímpios como membros da igreja. Em nome de encher a igreja, ficar famoso, ganhar dízimo, não existe isso. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus nos abençoe.